Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @lamezclapodcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje nós vamos ter uma entrevista dupla. Eu vou conversar com o Vinícius Barbosa, que é licenciado, bacharel e mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e é membro do Laboratório de Pesquisa em História da América Latina, da Unifesp, e idealizador do projeto Latina Leitura no Instagram, que hoje tem aproximadamente 15 mil seguidores e é voltado para a divulgação de livros e história latino-americana. Nele, ele também tem o projeto do Clube de Leitura Nuestra América e o grupo de estudos Lab.Latina. Também entrevisto a Violeta Abal, do canal Violeta Abal Viaje, e ela fala de literatura brasileira, música, viagens, e tem algumas reflexões interculturais muito interessantes sobre a América Latina. É graduada em Marketing e Comunicação e atualmente trabalha em produção de conteúdo para a Tag Livros. Antes que nada, me siento muy honrada de que hayan aceptado la invitación. Este es nuestro primer episodio con 2 entrevistados y la idea es generar un puente de ida y vuelta sobre literatura, música, cultura en español y en portugués. Sejam muito bem-vindos, Vinícius e Violeta. Obrigado, Miriam, pelo espaço. Eu fiquei muito feliz pelo convite e de dividir esse episódio com a Violeta também me deixou bastante alegre. Desde que eu conheci o trabalho dela, eu fiquei muito feliz de saber que existe alguém como a Violeta falando sobre Brasil e América Latina. Enfim, quem não conhece a Violeta vai conhecer e vai ver que é maravilhoso esse olhar que ela tem para a nossa realidade, para a nossa cultura. Eu vou já dar spoiler, né? Eu tenho certeza que até o final a gente vai falar bastante sobre MPB também. Eu sei que é uma das paixões da Violeta. Então, estou bastante feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada, Vinícius. Bem-vinda, Violeta. Muito obrigada. Eu faço das palavras do Vinícius as minhas, porque eu também acompanho bastante no trabalho do Vinícius, né? E para mim, estar aqui hoje com a Miriam, com o Vinícius, que eu certeza a gente vai misturar muita coisa aqui. Vai ser um papo muito, muito, muito interessante. E eu acho que, assim, muitos dos nossos objetivos estão cumpridos com essa conversa, né? Fazer essa ponte entre a América Latina, que fala espanhol, e a América lusófona. Acho que é, assim, uma coisa muito, muito bonita. Então, estou muito feliz hoje de estar com vocês. Vocês sintam-se à vontade para falar a língua que vocês preferirem. Aqui falamos portunhol, falamos português, hablamos espanhol y una mezcla de todo. Será un gusto tener nuestro primer podcast efectivamente bilingüe o quizás trilingüe, ¿no? Muy bien. Para empezar, normalmente pido a nuestros invitados que nos cuenten un poco sobre su vida. Então, Vinícius, para começar, como que surgiu seu interesse pela América Latina e, sobretudo, pela literatura da região? Minha aproximação com essa identidade latino-americana, ela vem muito da universidade mesmo. É por essa via dos estudos, né? Então, até eu chegar na universidade, lá com os meus 18 anos, eu acho que nunca tinha parado para pensar que um brasileiro poderia ser também um latino-americano. Isso não era algo dado para mim. Mas aí eu tive, no primeiro semestre, eu fiz História, né? No primeiro semestre da faculdade lá na Unifesp, a gente teve a disciplina de História da América 1, que é até o período das independências. E aí aquilo foi muito legal, assim, de ter esse processo de estudar a história dessa América hispânica, ao mesmo tempo que eu também tinha disciplina sobre a história do Brasil num recorte do mesmo período. E aí eu percebi vários diálogos, assim, entre a história brasileira e, obviamente, essa história mais regional, latino-americana, considerando os países de língua hispânica, né, falantes de espanhol. E aí, de alguma maneira, aquilo foi uma... né, foi começando a aflorar na minha cabeça essa possível identidade, mas eu só fui entender isso muito tempo depois. Mas esse interesse me fez começar a querer estudar propriamente a América Latina. Então, eu comecei a projetar
uma pesquisa voltada para a história do México, que aí virou minha iniciação científica. Depois disso, se desdobrou na minha monografia, onde eu incluí Cuba e levei para o mestrado México e Cuba, estudei as duas revoluções. E aí o meu interesse pela literatura acabou sendo um pouco mais orgânico, né? Porque eu estudava uma rede de artistas, então muitas vezes nas minhas pesquisas eu via esses artistas em diálogo, e quando eu ia buscar ler alguma literatura, eu acabava lendo Paulo Neruda, que era muito amigo da Tina Modotti, que foi uma das fotógrafas que eu estudei. Ou eu estudei o Alberto Corda, que é um outro fotógrafo cubano, e ele era muito próximo do Guillermo Cabrera Infante, um escritor cubano. Então, as coisas foram acontecendo assim de maneira muito mais leve, assim, mais orgânica. Só que, enfim, acho que todo mundo que passou por alguma graduação na área de humanidade sabe que é muito difícil a gente conseguir ler por prazer, né? Porque a gente lê muito textos teóricos, livros teóricos, e aí eu passei toda a minha graduação lendo muito pouco ficção. E eu tinha já a ideia de emendar um mestrado, e eu coloquei ali como uma missão para mim mesmo, que era, se eu passar no mestrado e entrar de fato no mestrado, eu vou encontrar algum tempo para voltar a ler mais literatura de ficção, fazer disso algo cotidiano, assim, que eu consiga ter o meu momento para voltar a ler literatura de ficção. E aí, de novo, foi um processo natural, porque eu já tinha acumulado alguns livros que eu queria muito, eu ouvia falar desses escritores e escritoras, queria muito ler, não tinha encontrado tempo, e aí, com o mestrado, eu cachei um tempo ali, fui conhecendo. Aí, enfim, foi bem no contexto da pandemia também, então eu comecei a ler, mas não tinha com quem conversar sobre o que eu estava lendo. E aí o Latina Leitura no Instagram nasceu um pouco disso também, assim. Eu não sabia que existiam pessoas que falavam sobre livros, eu não sabia que isso era um nicho que existia. Mas eu queria falar das coisas que eu estava lendo, né? Eu estava lá trancado dentro de casa, no interior de São Paulo. Então eu queria falar com alguém sobre as coisas que eu estava lendo, e aí criei o Latina Leitura e fui conhecendo várias pessoas que também estavam nesse mesmo processo de ler mais literatura latino-americana. Legal. E você está falando da onde agora, Vinícius? Em que cidade você está? Agora eu moro em São Paulo, capital mesmo. Ah, beleza. Y Violeta, esta va para ti. Bueno, ¿de qué parte de México eres y cómo te llegaron la música y la literatura brasileñas? Bueno, mi historia yo creo que es un poco más personal y muy chistosa incluso, porque creo que fue hasta cierto punto un acaso, algo que no sé si fue destino o no sé si se tuvo que haber pasado en ese momento, pero hace 10 años yo tuve contacto por primera vez con un grupo de personas de Brasil. Estaba haciendo unos cursos principalmente de idiomas, de inglés, y fue la primera vez que yo conocí a alguien de Brasil, ¿no? Entonces fue una experiencia personal bastante interesante, pero a mí lo que más, como es, que me generó mucho interés fue la parte musical. Yo creo que en esa época, pues Michel Teló y Aviso Chipego estaba todos, o sea, era la Anita del momento, el envolver del momento, era Aviso Chipego. Y yo particularmente no es una sonoridad que me guste, pero se me hacía interesante, como, oye, como que mis ojos se voltearon hacia Brasil a partir de ese fenómeno de masas y dije, bueno, pues debe de haber cosas interesantes por aquel lado del mundo. Y fue un interés así muy particular, muy momentáneo, y me puse a investigar y creo que tal vez duré meses buscando música. Normalmente de los géneros, a mí me gusta que es un género muy cubano, que es la trova cubana, ¿no? Y en ese momento yo me acuerdo que yo estaba obsesionado con la trova cubana, con Silvio Rodríguez particularmente. Entonces yo estaba buscando algo, una sonoridad. Si no esa sonoridad, estaba buscando un poco también de ese tipo de letras, ¿no? Letras que me trajeran un poco del contexto histórico, letras que me trajeran también pautas sociales, y buscando, di con Caetano Veloso. Y para mí, yo siempre digo que para mí ese momento, esa noche del 2012, buscando videos en YouTube y que apareció Caetano con el show Caballero de Fina Estampa, que creo que es un disco súper emblemático porque es el disco donde Caetano dedica un discazo a música del repertorio latinoamericano.
Y yo recuerdo que a mí se me quedó muy impactado porque además de poder entender muchas de las canciones que él cantaba durante ese show, fue mi acercamiento, por ejemplo, con canciones emblemáticas brasileñas como Chega de Saudade. Y para mí fue algo, yo a veces lo intento explicar y a veces me dan hasta ganas de llorar porque creo que fue un momento muy específico y que lo recuerdo con mucho cariño y siento que algo dentro de mi sonoridad y de lo que yo conocía cambió completamente. O sea, sentí que había algo de novedoso y de algo que yo nunca había escuchado. Entonces, a partir de eso, ya fui buscando otros nombres. A partir de eso, de Caetano, pues Caetano me llevó a otro, a un universo tan profundo y completo de otros cantantes e intérpretes de Brasil y después con los años también ya fui conociendo también un poco más, no solamente de la MPB, aunque es uno de mis géneros, y no sé si llamarlo género porque siempre entro en ese debate, ¿no? Que me fueron llevando. Entonces, a partir de ese momento, para mí, Brasil entró a través de la música. Creo que ese fue mi acercamiento más constante. Antes de eso, creo que conocía lo que conoce cualquier mexicano promedio, quizás más adelante hablaremos, pero para mí eso fue. Y la música me fue llevando a la literatura. Ya después yo estaba en ese momento estudiando marketing en México. Yo soy de Sinaloa, que es un estado al norte de México, al lado del Pacífico. Y en ese momento yo vivía en una ciudad muy, muy, muy pequeña. Y cuando fui a estudiar la universidad a la capital del estado, ya fue cuando en mi cabeza dije, tengo que aprender portugués, yo tengo que saber lo que Caetano está cantando en esas canciones. Y de a partir de ese momento se me metió como una especie de idea de quiero conocer Brasil y quiero tener más idea, ¿no? Porque a partir también uno va descubriendo la complejidad y la grandeza de Brasil, ¿no? Que incluso uno estando ya aquí en Brasil, pues se da cuenta que también a veces uno nada más conoce su entorno. Pero fue a partir de la música, a partir de ese momento me fui interesando por el idioma, posteriormente por la literatura, pero pues para mí el nacimiento de Brasil dentro de mi imaginario fue primordialmente a través de la música. Bien, ¿y dónde vives hoy, Violeta? Hoy estoy en el interior de Sao Paulo, en Botucatu, aunque ya originalmente cuando llegué aquí en Brasil estaba viviendo en Curitiba. Entonces, entre Curitiba e interior de Sao Paulo, mis casi 5 años en Brasil se han medio que dividido. Bien, esta pregunta va para los dos. ¿Cómo es su relación, Vinicius, con el español y Violeta con el português? Em que língua vocês preferem ler? Eu gosto, eu acho que o espanhol é uma das línguas mais lindas, assim, sonoramente bonita, né? Mas eu me sinto muito mais confortável lendo em português. Eu ainda não tenho aquela fluência da leitura de que eu consigo chegar próximo ao que eu tenho com a minha materna, né? Mas é engraçado porque, enfim, quando entrei na universidade, tinha muitos textos acadêmicos que eles eram em espanhol. E não existia uma preocupação se você dominava minimamente o espanhol. Não sei se era o caso, mas existia até um pouco de uma percepção de são línguas muito próximas, então você consegue com um bom dicionário, se vira. Então, desde o início, na graduação, eu fui lendo vários textos em espanhol. Então, quando eu cheguei, quando eu criei a coragem de fazer um curso de espanhol e realmente aprender, que foi só agora na pandemia, eu já dominava algumas estruturas sem saber muito bem, eu já conhecia algumas palavras por conta da minha pesquisa também, né? Muitas das minhas fontes estavam em espanhol. E aí, quando chegou na pandemia, um pouco daquela ilusão que algumas pessoas, eu incluso, tivemos logo no início, né, de que seria algo que ia passar rápido, que a gente poderia ter mais tempo, aquela, enfim, uma mescla de medo e uma falsa esperança de que as coisas iam se resolver muito rápido. Eu resolvi me meter num curso de espanhol. Foi uma das coisas mais sensatas que eu fiz, pelo menos, porque isso me ajudou a passar por esse processo de isolamento, nesses quase 2 anos que a gente ficou sem poder circular de uma maneira um pouco mais livre. Então, eu conhecia um amigo da faculdade que fazia letras, na época que eu estudava história. Ele já tinha se formado, eu sabia que ele estava dando aula de espanhol e fui fazer aula de espanhol com ele. E fui com um outro amigo que estava no mestrado comigo, que também estudava América Latina.
precisava desse domínio um pouco mais fluente da língua, e a gente foi os dois juntos e passamos lá do A1 até chegar no C1 no fim da pandemia. Então eu me sinto confortável para entender, para ouvir o espanhol, para ler muito mais agora, assim. Mas acho que aquela trava quase majoritária dos brasileiros, né? Quando vão estudar uma outra língua. E eu até brinco que é um pouco aquela descrição do Lattes, né? O pessoal acadêmico sabe muito bem que geralmente você entra um Lattes de alguém, aquele currículo acadêmico que a gente tem, e tá lá, né? Leio bem, escuto bem, falo pouco. Então eu me enquadro nessa categoria do leio bem, compreendo bem, mas falo pouco. Violeta, como que é a sua relação com o português? Então, eu acho que com questões de leitura, eu acho que uma mistura, né? Mas isso, para mim, mudou bastante quando eu vim para o Brasil, né? Antes, tipo, quando eu fazia aula de português lá no México, eu acho que era muito difícil. Eu acho que, assim, para mim, e é uma percepção muito pessoal, né? De que eu sinto que o português tem uma dificuldade muito grande em questão da pronúncia, né? Então, eu lembro que eu demorei bastante para conseguir entender efetivamente o que as pessoas falavam. Que nem você lia e eu achava que a pronúncia era uma, mas as pessoas pronunciavam de outro jeito, e aí você também tem a diversidade de sotaques do Brasil, né? Então, para mim, eu acho que foi um processo bem demorado. Eu acho que eu fiz muito mais tempo a aula de português, talvez, do que inglês. Porém, eu acho que ela ficou até de uma maneira muito mais natural no meu dia a dia, por conta da música, né? Então, até que eu vim para aqui, para o Brasil, acho que os 2 primeiros anos, a minha língua de trabalho era espanhol, né? Então, recentemente, eu acho que faz uns 2 anos que eu efetivamente trabalho com português no dia a dia, escrita, comunicação. Então, eu acho que agora eu já sinto essa facilidade, né? Então, eu já não tenho. Porém, eu acho que sempre vai ter essas questões de sotaque sempre vai estar ali, né? E eu acho que em questão também de leitura, eu gosto, né? Agora que eu estou aqui, tenho essa oportunidade de literatura brasileira ou literatura portuguesa. Obviamente, eu gosto muito de ler em português. E aí, as literaturas escritas em espanhol, eu gosto de ler em espanhol, porém, algumas vezes eu até acabo lendo em português pela facilidade de eu estar aqui no Brasil, mas eu acho que essa é uma parte assim triste. Eu gostaria, algumas vezes eu estou lendo mais literatura brasileira do que literatura, por exemplo, do México, mais por conta dessa questão geográfica do momento, né? Mas agora eu acho que já é o dia a dia assim muito portunhol mesmo. Obrigada. Vinícius, e conta pra gente um pouco do perfil do Instagram Latina Leitura, do Lab Latina, do clube de leitura que vocês têm. O que é, como é que funciona, qual que é o seu objetivo? Essa coisa do objetivo é engraçado porque ela muda, né? Como eu comentei, o Latina Leitura, ele nasceu com uma necessidade particular mesmo, assim, de sobreviver à pandemia. Então, queria exteriorizar as coisas que eu estava lendo, e não tinha ali, materialmente, esse espaço ali, né, no meu dia a dia. E aí a internet foi uma válvula de escape para poder exteriorizar alguns pensamentos que eu estava lendo. E é até engraçado, porque quando eu comecei com a Latina Leitura, o que eu menos queria era falar de história, porque eu estava no processo do mestrado. Então, eu pensei, vou deixar o mestrado, vou deixar a história para o mestrado, porque já está me exigindo bastante, ainda mais no meio de uma pandemia. E eu vou levar para o Instagram os livros que eu estou lendo de maneira totalmente despretensiosa, como se isso fosse possível, né? Então, logo eu percebi, assim, que era muito mais sério. Era muito mais sério, não, mas era tão sério quanto eu me preocupar com o que eu estava dizendo. E conforme você vai alcançando mais pessoas, você vai tendo uma responsabilidade maior de tomar cuidado com o que você está falando de uma maneira tão cautelosa quanto a produção acadêmica. Então, o meu objetivo inicial era só sobreviver à pandemia. Uma vez garantida a sobrevivência, começaram a surgir outros objetivos, assim, mas eu acho que por trás de tudo está a ideia de mostrar que o Brasil é a América Latina. A literatura, os livros é um meio para isso, mas a história agora também que eu superei o mestrado, então eu trago muito mais história agora no Instagram também. E são maneiras que eu encontro de mostrar para as pessoas que a realidade latino-americana ela é muito parecida com a realidade brasileira.
né? Então, se a gente vai para a literatura, a gente vai encontrar vários livros. E aí é legal quando a gente pensa esse perfil de quem está acompanhando, de quem está participando enfim, dos projetos paralelos que eu tenho, né? Porque muitas pessoas vêm da letras, vêm de áreas relacionadas, né, das humanidades de modo geral, mas tem muita gente que vem das exatas. São pessoas que são, sobretudo, mulheres, que estão se reconhecendo enquanto mulheres latino-americanas. E aí, em algum momento, me parece que toma aquela consciência do tipo: peraí, mas eu sou latino-americana, mas eu tô lendo literatura latino-americana, mas eu tô assistindo filme latino-americano, eu tô ouvindo música latino-americana. E aí essas produções culturais acabam sendo meios para a construção ou para a reconstrução de uma identidade. E aí é muito interessante ver que tem um perfil diverso, assim. Majoritariamente são mulheres que acompanham a Latino Leitura, que participam desses projetos. Faixa etária diversa. Então, você tem pessoas da casa dos 20, mas tem pessoas da casa dos 50, dos 60 que participam dos encontros, que mandam mensagem falando que leu um livro que eu indiquei, ou vem conversar depois de ter lido um livro que eu indiquei, e falar que gostou, falar que não gostou, falar que amou esse livro, foi ler tudo daquela autora. Então, é um processo muito legal, assim, né? De você conseguir se ver como parte de uma mesma história, ainda que essa história se passe em um outro país. Porque a gente cresce com essa concepção no Brasil de que a gente é mais vizinho de Miami do que de Caracas, do Montevidéu, enfim. E aí eu acho que essas produções culturais, elas ajudam a gente a ver que a realidade de uma criança no interior do México pode ser a realidade de uma criança no interior do Brasil. Porque, no fim das contas, a gente está falando de um processo histórico muito similar, a gente está falando de uma conjuntura muito parecida, né? Então, essas histórias, elas se repetem, elas se entrecruzam, e eu acho que a literatura tem esse potencial, né, de mostrar para a gente que a gente é parte de uma mesma história. Obrigada, Vinícius. Y Violeta, yo te conocí a través de una publicación que compartió mi amado y querido Jorge Drexler, que lo menciono creo que al menos una vez cada episodio de la mezcla, y justamente con tu canal de YouTube del video sobre la música ranchera e o sertanejo. Recomendo todos os ouvintes vão lá, Violeta Val Viaje, música ranchera e sertanejo. Depois a gente comenta um pouquinho mais. Y cuéntanos un poco de tu canal, Violeta. ¿Qué haces ahí? ¿Cuál es el objetivo? ¿De dónde salió esa idea? Bueno, pues ahí igual creo que escuchando a Vinicius hablar, mi canal incluso también es un hijo de la pandemia. También estaba en ese momento de, ay, necesito hacer algo, no puedo salir. Los clubes de lectura a los que empezaba a frecuentarse, pues pararon prácticamente. Entonces hubo un poco de ese interés de, bueno, quiero hacer algo. Siempre quise principalmente hablar de libros y eventualmente de música, pero principalmente de libros. Y pues durante ese proceso de la pandemia, principalmente durante ese primer año, dije, pues bueno, ya estuvo, ahora sí me voy a poner, me voy a disciplinar y voy a hacer eso que siempre digo que hago, que voy a hacer y nunca lo hago. Entonces el canal hasta hoy, él está muy pautado realmente por las cosas que yo quiero decir y que no puedo hablar o no puedo, porque no puedo profundizar en otros campos. Como yo vengo de un universo muy diferente, ¿no? Vengo mucho de trabajar con creación de contenido, mucho con esta vista de marketing. Yo quería hacer todo lo contrario, decir, bueno, quiero salirme de las métricas, de los números, porque con eso estoy todo el día. Entonces quiero hacer algo de lo que yo quiera hablar. Y uno también de los objetivos, y que sigue siendo ese objetivo y por el cual me pauto, es conocer a personas que genuinamente estén interesados específicamente en cultura brasileña. Entonces, el canal, hablo básicamente de libros, también tengo otros ahí ensayos que yo le llamo de videoensayos, donde intento abordar otras cuestiones bien pautadas por mis lecturas, y dentro de esas lecturas también le doy muchísima prioridad a reseñar libros brasileños, sobre todo que sepa que van a tener una traducción al español o que ya hay una traducción al español, pues para las personas que no pueden leerlos en portugués.
y también la música. A mí me encantaría seguir haciendo más videos sobre música y ese es mi plan. Ese fue el primero. Después hice un video sobre la Tropicalia, que ahí también hice una conexión con un término muy mexicano que es el malinchismo. Intenté hacer varias conexiones. Entonces, específicamente el canal me ha servido como esa puerta de escape de hablar de cosas que me entusiasman de una manera tan genuina, que es libros, música. Y es curioso porque en mi cabeza dije, yo voy a hacer este canal para viajar, para conocer Brasil, y es lo que menos he hecho en esos 4 años que he estado aquí en Brasil, pero pues también siempre me cuelgo de esa metáfora de que al final de cuentas uno viaja también a través de los libros, de la música. Entonces por eso ahí se queda con ese nombre de Violeta va al viaje. Y recientemente hice un perfilito de Instagram que se llama ¿Qué onda Brasil?, donde ahí sí me voy a pautar 100% y estoy compartiendo cosas bien específicamente sobre Brasil, que es algo que de manera aparece en mi canal, pero en mi canal me doy la libertad para hablar de libros que en general me gustan, o también de otras cuestiones que van más allá, ¿no?, de la cultura brasileña, aunque la cultura brasileña siempre está ahí de manera muy, muy presente, de manera orgánica, está en mi día a día. ¿Quién es tu público? ¿A quién le interesa la cultura, la música y la literatura brasileña, Violeta? Creo que es una pregunta muy interesante, y porque hay una ventaja en cuanto a diversidad de ese propio público. Al ser un canal en español, pues me he encontrado con gente súper interesada de Argentina. Creo que la gente de Argentina, o tengo varias gente con la que ya he entablado casi pues una amistad a distancia, que siento que de países de América Latina que llegan a mi canal con más interés, y no solo con interés, sino con cierto conocimiento más allá de lo básico de Brasil. Yo te podría decir que es Argentina y Colombia, que son dos públicos, hablando de factores demográficos, son dos públicos que están muy presentes conversando en mi canal. Tengo dificultad todavía de encontrar a gente de propio México. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que mi forma de ver Brasil, pues al final de cuentas es a través de los lentes de una persona de México, de una mexicana. Y a veces mis relaciones, mis paralelos, mis puntos en común, pues a lo mejor una persona en México los va a entender de una manera muchísimo más profunda que quizás una persona en Argentina o una persona en Colombia. Pero yo te podría decir que en términos demográficos, yo creo que he conocido a mucha gente a través del canal, principalmente de Colombia y de Argentina, súper interesados en la cultura brasileña y con un conocimiento muy, muy más allá de la media que yo podría considerar. Y creo que también en cuestión, hablando más de detalles sobre el público, creo que también es gente que se interesa mucho por Brasil, incluso como país. Llega mucha gente, por ejemplo, intentando también a recomendaciones que van más allá de lo literario, y que ya tiende quizás a cuestiones un poco más, se van un poquito más a la parte de lo social, por ejemplo, todas las pautas y luchas antirracistas, principalmente la gente de Colombia llega muy interesada como por esa temática. Entonces, creo que esos dos así países y gente que yo conocí a través del canal, creo que es gente un poco más consciente y con más interés y con un conocimiento un poquito más allá de lo promedio. Vinícius, e você comentou um pouquinho do seu público, você falou que tem idades variadas, mas qual que é, além da idade, são brasileiros, eu imagino, e que outras coisas eles procuram no seu canal? Que conhecimentos prévios, na média, as pessoas têm sobre literatura latino-americana? Vou levantar hipóteses, tá? Porque eu nunca parei para ver com calma isso, mas eu sinto, né, nesse processo, que existem alguns grupos possíveis, assim. Eu acho que é esse grupo que chegou numa entidade latino-americana por outras vias. Vias políticas, de modo geral, uma militância, ou enfim, teve contato com algumas discussões sobre identidade, sobre
a relação do Brasil com a América Latina, esse distanciamento do Brasil com o restante da América Latina, e acho que esse é um grupo que existe, assim, né? Esses grupos não são excludentes, eles podem se combinar, né? Acho que existem outros também, um outro grupo, que seriam as pessoas que gostam de livros. E aí eu conheci várias dessas pessoas, assim, que elas estão com aquele projeto pessoal de ler um livro de cada país do mundo. E aí, quando chega a América Latina, vira um grande problema, né? Porque, assim, se achar um livro mexicano no Brasil traduzido, é mais tranquilo. Se achar um livro argentino traduzido, é mais tranquilo. Se você achar um livro guatemalteco, já começa a ficar um pouco mais difícil. Nicaragüense, e aí, enfim, começa esses problemas, né? Então, acho que tem um outro grupo de pessoas, assim, que chega pelo interesse propriamente nos livros. E aí, em algum momento, essa pessoa se dá conta de que ela não conhece muito a literatura latino-americana para além de Gabriel Garcia Marques. E aí isso vira um projeto pessoal de conhecer mais dessa literatura, né? E, obviamente, que esses dois grupos eles podem se combinar também, né? Mas é isso que eu acho interessante, assim, porque chega um momento que quando a gente fala de identidade é uma coisa muito, muito complexa, né? As identidades, elas não são caixinhas que a gente vai encaixando, né? Então, é legal perceber esse processo, né, dessas pessoas de diversas faixas etárias que vêm por diversos motivos, com diversos interesses, mas se encontram nesse lugar comum, que é da identificação com a América Latina. E uma percepção de que os brasileiros não se identificam como latino-americanos. E aí isso é muito interessante porque acaba virando uma comunidade, né? As pessoas acabam se encontrando ali, seja entre os comentários de um post que eu faço, ou nesses projetos paralelos que eu toco, né? Então, o Clube Nuestra América, que é um clube voltado para a literatura latino-americana, que eu coordeno junto com outras duas amigas, com a Júlia, que também tem uma conta no Instagram voltada para a literatura latino-americana, que é o @só falo de livro, e a Monique, que é do @literoamericanos. A gente se juntou com a ideia de, a cada mês, ler um livro latino-americano, incluindo, obviamente, livros brasileiros. Então, e a gente começou essa história, acho que eu não contei publicamente, já contei nos stories, assim, mas é engraçado porque quando a gente começou com esse grupo, a gente tinha muito medo de que não ia ter pessoas interessadas em fazer parte de um grupo de literatura latino-americana. Então, a gente combinou de que cada um de nós, a gente só ia poder chamar 10 pessoas, porque a gente pensou que a gente conseguiria encontrar 10 pessoas se não aparecesse nenhuma pessoa. E aí a gente abriu e, assim, deu 30 pessoas em meia hora. E aí a gente falou, vamos deixar 100, vamos ver o que acontece. E aí agora, 2 anos depois, nosso grupo no Telegram tem, assim, 750 pessoas. Já passaram mais de 700 pessoas lendo literatura latino-americana. E isso é muito doido, porque a gente começou com a percepção de que a gente estava isolado, né? E aí, quando a gente se encontra, né? Quando a gente encontra a Violeta falando sobre América Latina e Brasil, quando a gente encontra outras pessoas falando sobre isso também, a gente vai construindo essa comunidade de pessoas que, independentemente de qual motivo, se encontram no mesmo local, que é um local de reelaboração de uma identidade latino-americana. Eu quero aproveitar esse gancho, tentar fazer uma ponte. Vocês acham que o perfil do público de vocês é similar? Não importando nacionalidades, mas o interesse e o nível de conhecimento é equivalente? Eu não sei dizer o nível de conhecimento, mas eu acho que é similar nesse interesse comum. Porque, é como eu comentei, né? As pessoas vêm por motivos diversos, mas eu acho que acaba tendo esse ponto em comum, essa similaridade, pela percepção do distanciamento do Brasil com o restante da América Latina. E aí, esse esforço de procurar uma conta que fala sobre literatura, sobre história latino-americana, procurar um canal no YouTube que fala sobre cultura brasileira e latino-americana, eu acho que é uma tentativa de fazer o esforço de reaproximar esse distanciamento. Violeta, você tem a mesma impressão que o Vinícius? Eu também acho que, assim, eu acho que falando sobre essa questão, né, do brasileiro, muitas vezes não se identificar como latino-americano, ter essa dificuldade, eu acho que do lado de fora, às vezes também passa, sabe? Mas será que o Brasil faz parte da América Latina? Mas eles falam português, né? Então, talvez a nossa concepção de América Latina, no momento rápido, fale assim, o Brasil é brasileiro. Só que depois, eu acho que para a pessoa que tem curiosidade de conhecer, de ter mais referências, ele fica, putz, mas
mas eu nunca parei para ler, talvez, algum livro escrito por alguma pessoa do Brasil e música, o que que eles... Então, eu acho que essa questão ou essa dificuldade de falta de identificação, não ter certeza, e desse momento que essa dúvida, eu acho que por isso que essa dúvida algumas vezes é muito boa, sabe? Porque desperta muito essa curiosidade da pessoa. Fala, bom, mas verdade, faz parte da América Latina. Então, eu quero entender um pouco mais da América Latina. Eu acho que isso também, acho que é um movimento também muito parecido que eu acompanhando os trabalhos, principalmente, assim, contas de Instagram, canal de YouTube, que fazem essa divulgação, esse trabalho de divulgação de literatura, e também estão tentando conversar, né? Além da literatura escrita no México, na Colômbia e na Argentina. Olha, o que está sendo escrito na Honduras, na Nicarágua, que nem o Vinícius falou. Então, a gente também, sabe, por mais que pareça mais fácil a gente, eu como mexicana, saber que eu me identifico como sou parte da América Latina, quando a gente pergunta assim, olha no mapa e olha para o Brasil, eu acho que aí a dúvida bate em muitas pessoas. E pegando esse gancho que a Violeta falou, eu acho, e esse questionamento, né, mas o Brasil, que faz parte da América Latina, ele é uma grande porta de entrada para um outro questionamento, que é o que é a América Latina. E eu acho que isso é fundamental, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, né? Político, histórico da nossa região, assim. Se perguntar o que é a América Latina e, consequentemente, o que queremos que seja a América Latina é uma das perguntas que eu acho mais fundamentais para se fazer nesse momento político que a gente está vivendo. No nosso episódio 6 ou 7, perdi um pouquinho as contas já, eu entrevistei o professor Renato Seixas, do PROLAN, do Programa de Integração da América Latina da USP. E ele fala sobre identidade latino-americana, o que é a América Latina, o que inclui, o que não inclui, né? Eu recomendo a vocês e aos nossos ouvintes irem lá e ouvirem com calma. E eu quero aproveitar uma pergunta. O professor Renato foi meu professor, eu fiz a disciplina dele, do PROLAN, e ele fez uma pergunta muito provocadora durante uma aula que eu penso nela com alguma frequência. Se a América não se chamasse América, porque é uma homenagem ao Américo Vespúcio, que é uma pessoa completamente de fora, e é um nome que vem de fora daqui, que nome poderíamos dar para a América? Posso ir primeiro? Porque eu vou fugir totalmente da resposta, porque eu não, como um bom historiador, em vez de responder uma pergunta, vou fazer outras, né? Mas, na verdade, é só problematizar uma pergunta já feita. Mas isso é uma pergunta maravilhosa, né? Porque a gente perde de vista de que a América, enquanto conceito, enquanto ideia, ela é uma construção, não é algo dado, né? E a América Latina também é uma construção, não é algo dado. É um conceito hegemônico. Ele venceu outros conceitos ao longo do tempo e permaneceu como um conceito hegemônico. Mas nem sempre foi assim. É um campo de disputa, né? É um campo de memória. E a gente perde isso de vista, né? Porque nesse contexto do século XIX, quando teve as guerras de independência, teve a formação mais ou menos territorial dos estados nacionais na América Latina, pensa que esses países entraram em guerra com a Espanha, né, para romper, para conseguir a independência, e uma vez garantida a independência, eles fazem a seguinte pergunta, que é o que somos agora, já que não somos mais colônia da Espanha. E aí se cria a América Latina, mas ela não é um conceito vitorioso, mas não é um conceito único. E obviamente que eu não tenho uma resposta do que seria, né? Mas propostas existiram várias, né? A Gran Colômbia, mais atualmente uma demanda de alguns grupos indígenas de chamar essa região de Abiala, né? Então existem várias possibilidades. O que eu acho ótimo, porque eu acho que a América Latina é isso, né? Várias possibilidades. Violeta. Nossa, eu tô sem palavras com essa pergunta. Sinceramente, eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer às pessoas, principalmente as pessoas da América Latina, né? Até por essa questão de curiosidade de como que está construído esse imaginário, né? De cada um dos países. Eu sempre faço essa pergunta olha, se o hino nacional que vocês têm atualmente não existe mais,
qual música do repertório musical vocês votariam como um hino nacional, né? Então, isso também meio que é uma pergunta sem resposta, e eu acho que, eu não sei, eu acho que, para mim, fica bem claro essa questão de, por mais que a gente crie outras possibilidades, eu acho que o mais importante é, de fato, esse exercício de criar outras possibilidades, né? De não, tipo, não achar que a coisa foi assim sempre, né? Ou que é essa possibilidade, mas eu acho que até esse questionamento, né? De, mas o que é esse nome? O que historicamente ele significa? O que ele representa? Será que essa mudança de concepção a nível de uma palavra que nomeia vai ter um significado maior? Então, não sei, eu acho que é uma pergunta de fato sem resposta, mas a primeira coisa assim, que veio na minha cabeça de fato foi pensar em vários poetas uruguaios, que eu acho que os uruguaios, eles, principalmente, eu acho que muito do que eu já li do Mário Benedetti e até do Galeano, né? Eu acho que eles se debruçaram muito em pensar essa questão da América Latina, né? Eu acho que uma palavra muito perto e que eu acho que faz sentido essa utopia, né? Essa construção que eu acho que o Galeano ele falava sobre essa questão da utopia, mas isso de um olhar muito poético, e eu acho que também numa posição que talvez não contempla essa grandeza del continente y esa dificultad, ¿no? Que un solo concepto o una sola idea pues pueda llegar a contemplar. Entonces también eso creo que es un poco hasta utópico. A ideia do La Mescla é a gente falar sobre todas as diferentes mesclas que a gente tem entre Brasil e América Hispânica, e considerando tudo isso como América Latina. E é justamente, eu estou tentando aqui construir uma ideia com várias pessoas do que é isso, a gente tem bastante claro geográfico, bastante claro mais ou menos, né? A gente não sabe se Belize forma parte da América Latina ou não, se os países do norte da América do Sul formam parte, Suriname e as Guianas formam parte da América Latina ou não. A gente não tem nenhum conceito geográfico muito claro. Então eu vou também retomar um outro episódio nosso, que foi uma entrevista com o Jorge Davidson, que é um tradutor argentino que está radicado no Brasil há muito tempo, e a gente conversou um pouco sobre o papel do tradutor como um mediador cultural. Ele que vai ajudar a explicar uma cultura que está em uma língua para outra cultura que está em outra língua. Como vocês enxergam, nas literaturas que vocês trabalham, o papel da tradução hoje? A tradução é fundamental, né? E o que eu acho ótimo também é que algumas editoras têm entendido essa importância ao ponto de colocar os nomes dos tradutores nas capas dos livros. Porque no início aqui da nossa conversa, como você perguntou, né, da minha relação com o espanhol, por exemplo, eu consigo entender bastante do que eu leio. Mas por mais que o espanhol seja uma língua muito próxima do português, outras pessoas que não tiveram contato com a língua, ou que não puderam aprender a língua de uma maneira mais formal, elas não vão ter essa mesma facilidade de ler. E quando a gente está falando de um processo de construção de uma identidade, de elaboração de uma identidade, de contato com culturas latino-americanas, por meio da literatura, a gente precisa da tradução, né? Acho que, não sei se eu vou parafrasear algo que nunca foi dito, mas eu acho que o Mujica falou uma vez que o problema dos brasileiros é não se identificarem como latino-americanos e não falarem espanhol. Não assino totalmente embaixo, mas dos caminhos mais fáceis para a gente compreender o outro como parte nosso, né, esse nós outros, é justamente tendo acesso ao que é produzido fora do Brasil, né? Fora do Brasil e dentro da América Latina. Então a tradução é fundamental, porque sem a tradução a gente não conseguiria ter acesso a esses livros, né? Ainda bem, que por algum motivo que eu ainda não sei muito bem qual é, vejo muitas e muitas editoras cada vez mais traduzindo latino-americanos com uma frequência muito mais rápida e nomes contemporâneos, né? Não só aqueles grandes nomes que a gente já conhece, que a gente já leu, que tem 300 edições do mesmo livro. Mas, enfim, a tradução é muito importante
porque uma tradução, ela pode salvar um livro ruim, mas ela também pode acabar com um livro ótimo, né? Violeta, por tu lado, ¿llegan traducciones al español de libros brasileños en México? ¿Qué tipo de libros se traducen y cómo ves el papel de la traducción? Comenzando con la última pregunta, pues el papel de la traducción es fundamental y creo que ahí volviendo también un poco y haciendo ese punto de contacto con el público, con las personas que yo he tenido contacto y he conocido gracias al canal, es que en México realmente son pocos los libros brasileños que llegan, ¿no? Y más allá de los nombres un poco más consolidados, ¿no? Dentro y fuera de Brasil. Y para mí eso siempre ha sido una tremenda pena y una tremenda tristeza. Y yo soy la persona que siempre estoy acompañando todos los perfiles de las editoras que conozco en México para ver qué es que se va a publicar. ¿Será que los libros que están teniendo mucho éxito aquí, cuándo quieran a llegar en México, si es que llegan? Entonces, en México, hablando de literatura, todavía la literatura brasileña no aparece en las editoras y creo que una diferencia muy grande entre el mercado editorial de México y el de Brasil es que el mercado editorial brasileño es muy diverso, por más que obviamente hay grupos editoriales muy grandes, que cada grupo editorial tiene sus sellos, aún así creo que es demasiado interesante y demasiado tanto para una persona que, como un lector, como para una persona que trabaja dentro del propio mercado editorial, ver la diversidad de propuestas editoriales y de cómo, además de la literatura brasileña, otras literaturas también tienen espacio, es demasiado interesante. Y creo que en México es una diferencia muy, muy grande. Las obras que han llegado en los últimos años a México han sido o por apoyos de la Biblioteca Nacional aquí en Brasil o por los propios apoyos de la Embajada de Brasil en México. Entonces las editoriales poco le apuestan y yo creo que es un trabajo en conjunto, tanto en una cuestión también del propio interés, de cómo ese interés se despierta y cómo también, yo creo que son cosas también un poco más macro, ¿no? Cómo también el propio país intenta dar esos espacios a través de las embajadas, a través de los centros culturales, que el Centro Cultural Brasil creo que es un trabajo hermoso el que ellos hacen en cada país donde están presentes, pero creo que todavía hace falta. A diferencia de, por ejemplo, en Argentina, o sea, yo tengo mucha envidia de las editoriales argentinas porque creo que es donde más se publica literatura brasileña en español. Y hay proyectos incluso muy nichados y muy específicos. Por ejemplo, hay una editorial que se llama Mandacaru, que solo publican a escritoras y a escritores brasileños. Creo que ellos solo publican mujeres, si mal no recuerdo. Pero encuentras ya también una diversidad y encuentras más autores y autoras contemporáneas. Creo que Colombia también va para allá, Perú también, que recientemente las editoriales están apostando tanto a dar visibilidad a las narrativas afroperuanas, cómo dar visibilidad también a toda esta creación, ¿no? Que viene un poco también de la creación de la diáspora africana en América Latina. Entonces, creo que es muy interesante, creo que en México todavía falta mucho y pues es también una de mis expectativas también y de los sueños que yo tengo de poder ver más literatura brasileña, no solamente en esos países ya mencionados, pero también en México. A gente já está com o tempo quase esgotando, estamos no final da nossa entrevista e vocês estão contando coisas interessantíssimas. Eu não consegui chegar em metade do roteiro, metade da pauta que eu tinha preparado. A gente, poxa vida, vai ter que gravar outro programa juntos outro dia, gente. E para a gente terminar, eu queria pedir para cada um de vocês deixar 2 dicas culturais. Podem ser livros, cursos, perfis do Instagram, não sei, assim, dica cultural num conceito muito amplo. Então, a primeira é num nível fácil. Quem quiser dar uma esticadinha nessa nossa conversa, o que vocês recomendam? E a segunda dica, num nível mais aprofundado para a galera nerd e hardcore, que quiser mergulhar de cabeça no assunto da nossa conversa de hoje. Vinícius, por favor.
Bom, a minha é que eu acho que devia ser um. Vou criar um guia para quem quiser começar a ter contato com a literatura latino-americana a partir do Brasil. Eu acho que um dos primeiros pontos desse guia teria que estar conhecer a revista Punhado. Ela é uma revista editada pela editora Incompleta e o objetivo dessa revista é publicar escritoras mulheres latino-americanas, traduzidas para o português. Então, elas são, acho que, com 6, talvez 7 edições já, porque a sexta tem a edição A e a edição B. São revistas temáticas, então em cada edição tem um tema específico e um conjunto de mulheres escritoras latino-americanas traduzidas para o português. Além disso, por si só, né? Isso já vale, mas assim, o projeto gráfico é maravilhoso, é lindo, assim, e é ótimo, é bonito. Você tem na estante todas aquelas revistas tudo bem editoradas, com projeto gráfico lindíssimo, assim. Recomendo todo mundo que conheça a revista Punhado. E aí, num nível mais hard, mais hardcore, eu vou dar como dica uma coisa que não é nem tanto que eu consumo, assim, mas que eventualmente eu consumi nos últimos tempos e que eu acho que pode interessar um certo público, que é, na verdade, um filme e um livro que vão te deixar muito incomodado. Assim. É um filme e um livro bastante perturbador. Algumas pessoas podem achar até nojento, sobretudo o livro. Mas o filme é La Llorona. E aí toma cuidado porque existem 1 milhão de filmes chamados La Llorona, é do Jairo Bustamante, que é um diretor guatemalteco. E esse filme é maravilhoso, porque ele usa o contexto histórico da Guerra Civil da Guatemala e a lenda da Chorona, que, enfim, se quem estiver ouvindo não conhece, depois dá uma procurada. E ele junta esses dois campos na história do nosso tempo presente, em que um general que está sendo processado por ter cometido crimes durante essa guerra civil, durante a ditadura nos anos 70, na Guatemala, ele se depara com essa assombração. Então, para quem tem medo de terror, não recomendo, mas para quem gosta, recomendo bastante. E o outro é o último livro que eu li, que esse é um... eu vou, enfim, falar rápido, porque senão eu ficaria horas falando dele. É o livro Saboroso Cadáver, que acabou de sair pela Dark Side. É de uma escritora argentina chamada Agustina Basterrica. E a premissa é a seguinte: um vírus só é transmitido por meio dos animais, e aí os seres humanos deixam de consumir a carne animal para não serem infectados por esse vírus. E aí a sociedade altera o consumo de carne bovina para o consumo de carne humana. E aí existe uma alegoria com o capitalismo contemporâneo, com a relação do consumo de carne na nossa sociedade. Mas assim, esse é um livro perturbador. Se você, enfim, tem estômago frágil, não gosta desse tipo de literatura, eu não recomendo. Mas se você é a pessoa que gosta de uma coisa mais hardcore, recomendo fortíssimo. Obrigada, Vinícius. Violeta. Bueno, pensando en personas que a lo mejor quieran conocer un poco sobre Brasil, voy a recomendar 2 libros traducidos recientemente al español. El primero fue Cuentos sobre la esclavitud de Machado de Asís, que fue un proyecto que fue en conjunto con el Fondo de Cultura Económica y creo que también con el Centro Cultural Brasil, y yo estoy sorprendida por la traducción de Paula Abramo, que Paula Abramo creo que es una de las personas que más se identifica en la traducción del portugués para el español. Ella es mexicana, pero si mal no recuerdo, creo que es de padres brasileños, pero vive en México. En fin, tiene una relación pues bien cercana con el portugués, y siempre es magnífico leer las traducciones de ella. Ella también fue la traductora de todos los cuentos de Clarice Lispector, que es también una edición del Fondo de Cultura Económica, que es un poco la más famosa, no solamente en México, sino en Argentina, Colombia y en Ecuador también. Y también, un poco también pensando en personas de Colombia, creo que Carolina, Cuarto de Desechos, que es un libro que igual recientemente llegó traducido tanto a Argentina como a Colombia. Y yéndome a una recomendación un poco más para quien a lo mejor esté interesado en México, y como no hablamos de música, tendremos que hablar en otro episodio de música. Voy a recomendar a una cantautora que se llama Vivir Quintana. Y para mí Vivir Quintana es
de las cosas más hermosas que han nacido en México en los últimos tiempos, porque ella trae una reivindicación de un género que es la música ranchera, que históricamente ha representado diversas pautas y también ha traído, por así decirlo, pues todos los vieses de una cultura extremadamente machista como la mexicana, y creo que ella está reivindicando un género y ella está dándole también otra pauta y una voz a procesos tan importantes, ¿no? Como son los feminicidios en México y cómo pues el gobierno y los grupos también aliados al narcotráfico pues encaran estas situaciones. Entonces creo que Vivir Quintana también es súper recomendable y creo que ahí también vamos a encontrar identificación latinoamericana, más allá de México. Muchas gracias. Vinícius, quem quiser conhecer, perguntar alguma coisa para você, te encontrar nas redes sociais ou por e-mail, como é que faz? É só entrar lá no Instagram, no @latinoleitura. A partir de lá vocês podem conhecer o Clube de Leitura, o Clube Mestra América, meu projeto voltado para a história da América Latina, que é o Lab Latina. Reza a lenda de mim comigo mesmo, que um dia eu vou para o YouTube. E estou aí fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas por enquanto tudo vocês encontram lá a partir do Latina Leitura no Instagram. Violeta, ¿y tú? Quien quiera encontrarte, preguntarte algo, conocer tu trabajo, ¿a dónde te puede encontrar? Bueno, pues me encuentran en mi canal Violeta va al viaje, en mi canal de YouTube, donde ahí, pues como ya comenté, hablo de libros, música, viajes y con mucho enfoque en Brasil. Y en Instagram recientemente, que comentaba también, abrí una cuenta que se llama @queonda.brasil, donde ahí también la intención es empezar a congregar a personas interesadas en cultura brasileña, principalmente música y literatura, que son esas mis focos del día a día. Y también en mi cuenta personal, @violetaval en Instagram, que ahí estoy siempre compartiendo las novedades de Caetano Veloso, porque pues soy debería ser presidente de su club de fans, pero ahí también me encuentran por ahí, por Instagram, en mi cuenta personal. Maravilha, gente. Muitíssimo obrigado, muitíssimas graças por estar aqui. Vamos sim fazer outros episódios. Eu quero, inclusive, episódios individuais com cada um de vocês, porque não deu tempo de falar tudo. Muito obrigada por virem aqui e por dedicarem esse tempo para essa entrevista. Eu que agradeço, foi ótimo. Fiquei muito feliz de poder conversar com você, Emília, com a Violeta também. E, enfim, fica todo mundo convidado para a gente continuar também essas conversas nos nossos devidos canais, né? Igualmente, yo estoy muy feliz, con una conversación muy bonita y que tendrá que continuar y que si no continúa en otro episodio, pues va a continuar en el día a día, porque creo que el hecho de estar aquí en un podcast que se llama La Mezcla, y a mí me encantó la abertura, sin mezcla no hay futuro, pues creo que también dice mucho de cómo uno también está construyendo, ¿no? Y está debatiendo esa identidad latinoamericana de la cual hacemos parte. Muitíssimas graças, muito obrigada. Um beijo, cuídense.